Olá, você! Aqui é Robson, do canal Direito Tributário ao seu alcance. Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem com você e com sua família. Que Deus os abençoe. Vamos para mais um informativo tributário. Esse é o informativo tributário de número 21. Eu quero dizer para você que nós vamos fazer, dentro em breve, um vídeo sobre a portaria que regulamentou a transação tributária, a lei de transação tributária, na verdade, no que diz respeito à relevante e disseminada controvérsia, tá? Nós já temos um vídeo aqui no canal sobre a transação tributária, a primeira portaria que regulamentou isso, que regulamentou uma parte da lei de transação tributária. Nós vamos fazer um segundo vídeo sobre essa portaria que é mais nova, né, que regulamentou a disseminada e relevante controvérsia, e depois um terceiro vídeo sobre o fim do voto de qualidade no CARF, e aí nós vamos chegar ao final aí com 3 blocos temáticos, né, podemos chamar assim de 3 blocos temáticos sobre a lei de transação tributária, ok? E aí acompanhe o canal que em breve, ainda no mês de julho, eu pretendo fazer esse vídeo sobre essa questão da portaria e também fazer um balanço sobre as notícias mais importantes do semestre, um balanço das notícias mais importantes do semestre, tá? Vamos lá, eu estou com 1 minuto e 29. Vamos lá. Eu precisava dar esses avisos porque são importantes, ok? Para você acompanhar os vídeos aqui no canal. Olha, lei que veda, então vamos aí para o nosso primeiro destaque, tá? Do informativo número 21. Lei que veda acreditamento de PIS e COFINS é inconstitucional. Olha, uma decisão importantíssima no que diz respeito à exclusão da base de cálculo do ICMS, do PIS e da COFINS. Veja, olha só. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal fixou essa tese em recurso interposto pela União contra a decisão de segundo grau que declarou, né, a inconstitucionalidade do artigo 31 da Lei 10.865 de 2004. O julgamento se encerrou na sexta-feira, dia 26/6. 5 ministros acompanharam o relator e outros 5 divergiram. Então, uma votação apertada. Assim, por maioria de votos, o recurso foi negado e a inconstitucionalidade do dispositivo foi mantida. Na verdade, essa aqui não é a que diz respeito à exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS. Me desculpe, eu fiz uma confusão. Mas é uma decisão importante, porque veja só, o que foi decidido nesse processo, e isso pode gerar uma enxurrada de ações. No voto, o relator ministro Marco Aurélio lembrou que, olha, a Lei 10, então, que são 3 leis sucessivas no tempo com relação a PIS e COFINS, a 10.637 de 2002, a 10.833 de 2003 e a 10.865 de 2004. Essa Lei 10.865 de 2004 vedou o desconto de crédito no tocante aos ativos imobilizados adquiridos até 30 de abril de 2004. E é justamente sobre esta vedação que o Supremo entendeu ser inconstitucional. Marco Aurélio afirma que, ao simplesmente vedar o creditamento em relação aos encargos de depreciação e amortização de bens do ativo imobilizado, afrontou o legislador à não cumulatividade, incorrendo em vício de inconstitucionalidade por violação do princípio da isonomia. Recurso extraordinário 599.316, tá? Então, essa notícia não se refere à questão da exclusão do ICMS, da base de cálculo de PIS e COFINS, mas nós vamos chegar nela daqui a pouco. Então, a decisão que entendeu que esta lei de 2004, que fez essa vedação, criou essa restrição na questão de lançar, né, as deduções aí, o creditamento em relação aos encargos de depreciação e amortização, ela é inconstitucional por ferir o princípio da isonomia. Uma votação apertada, mas vamos ver se isso aí vai gerar relevante e disseminada controvérsia, né? Como diz a portaria que regulamentou, como diz a lei que regulamentou a transação tributária e a portaria também. Agora sim, olha, é devida. Outra notícia aqui, eu tenho muita notícia sobre PIS e COFINS, tá? Olha só, é devida a restituição de PIS e COFINS recolhidos a mais, decide STF. Então aqui foi recolhida a maior no regime de substituição tributária. Existe já precedente do STF com relação ao ICMS na substituição tributária, e esse precedente diz respeito a PIS e COFINS
é o recurso extraordinário 596.832, e diz o seguinte: é devida a restituição da diferença das contribuições do PIS e da COFINS recolhidas a mais no regime de substituição tributária, se a base de cálculo efetivo das operações for inferior à presumida. Agora, olha que interessante o voto. Olha só, o voto diz o seguinte, o voto do relator: descabe dissociar recolhimento de tributo de fato gerador, de relação jurídica que norteia esse mesmo recolhimento. Impróprio é potencializar uma ficção jurídica para, a pretexto de técnica de arrecadação, consagrar plácito e verdadeiro enriquecimento ilícito, no que recebida quantia indevida por aquele que está compelido a dar o exemplo, que seria no caso aqui o Estado, né? Então entendeu sim que realmente a presunção aqui pode violar a questão do enriquecimento ilícito, ainda não fala sobre questão de capacidade contributiva, que a gente já iria para um outro patamar de discussão, principiológico, inclusive, né? Mas houve o reconhecimento que tem que devolver se foi recolhido, se o valor foi a menor, o valor de venda foi a menor, teria que devolver a diferença, ok? Para PIS e COFINS, não é ICMS. Agora sim, nós vamos lá. Ó. STF afasta a tentativa de limitação da exclusão do ICMS, do PIS e da COFINS, tá? Ministros decidem que conclusão da Corte de 2017, então aquele julgado lá anterior, que julgou inconstitucional, se aplica mesmo após a vigência da lei que, em 2015, definiu a receita bruta como base de cálculo das contribuições. Então, olha só, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal derrubou um dos pedidos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional na tentativa de reduzir o impacto de 250 bilhões da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Por 4 votos a 1, os ministros decidiram que a decisão da Corte se aplica mesmo após a entrada em vigor da Lei 12.973, da 12.973, de 2014. Por que esse julgado é tão importante? Porque uma das questões levantadas no embargo era justamente essa, são 2 leis, né? De PIS e COFINS. E aí, uma das questões era direcionada apenas à primeira lei, que é a 9718 de 98, e aí ficou-se a dúvida, permaneceu a dúvida se o julgamento do STF abrangia também a 12.973. E aqui neste julgado ele diz que sim, olha, por 4 votos a 1. Seria 4 votos a 1? Isso, 4 votos a 1. Ok. Então, olha só, aqui nesse julgado, ele diz que abrange também a lei de 2014, que é a 12.973, que entrou em vigor em 2015, tá? Com os votos divergentes, né? Mas ele fala que abrange sim, que ela está abrangida pelo julgamento. E aqui, nesse caso específico, se eu entendi bem, a reportagem não entrou nesse detalhe, foi uma reclamação. E aí teve problemas aqui, um dos ministros votou, salvo engano, o ministro Alexandre de Moraes, que essa reclamação não seria cabível, tá? Mas o STF diz que sim, que vale. Não sabemos se o tema vai a plenário, né? Mas ele disse que vale, o julgamento que ele proferiu em 2017 vale para esta lei aqui, que é a lei posterior, a segunda lei, né? Na sequência, a 9718, depois de 98 e depois a 12.973. E isso foi decidido. Aqui não fala. Pelo que eu entendi, lendo, ele não tem o número do julgado, mas o que eu entendi foi uma reclamação, tá? Eu vou citar as fontes aqui para facilitar. A fonte é Valor Econômico e Associação Paulista de Estudos Tributários. Essa notícia está lá, ok? Então, aí é uma notícia interessante aí para, olha, mesmo votos vencidos do Lind Case, né, o primeiro caso, menciona a aplicação ao período após a vigência da lei, ou seja, a aplicação do entendimento após o período de vigência da lei 12.973. Ok? Então, um julgado interessante aí, tá? Para que seja, inclusive, aí, utilizado na defesa do contribuinte, não é isso? Vamos lá. STJ define termo inicial da correção no ressarcimento de créditos tributários. O marco inaugural da incidência da correção monetária no ressarcimento administrativo de créditos tributários escriturais, não é o financeiro,
de PIS e de COFINS somente pode ocorrer após o prazo de 360 dias de que dispõe o fisco para análise do pedido. A decisão é da primeira sessão do STJ. E aí foram fixadas as seguintes teses. É devida correção monetária no creditamento ao IPI quando a oposição ao seu aproveitamento decorre de resistência ilegítima do fisco. A correção monetária não incide sobre créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional da não cumulatividade, créditos escriturais, por ausência de previsão legal. Tanto para os requerimentos efetuados, terceira tese, anteriormente à vigência da Lei 11.457 de 2007, quanto para os pedidos protocolados após o advento do referido diploma legislativo, o prazo é de 360 dias, a partir do protocolo dos pedidos, artigo 24 da mesma lei, e RESP 1.138.206, temas 269 e 270, e súmula 411, e tema 164, no RESP 1035847, certo? Então aí o STJ definiu dessa forma, e aí com uma única exceção que já está consolidada na jurisprudência do próprio STJ, que é vamos lá, a exceção é se ocorre a desnaturação do crédito escritural, então ele passa a ser financeiro, e, consequentemente, a possibilidade de sua utilização monetária se ficar provada a resistência injustificada da fazenda ao aproveitamento do crédito, né? E aí, pelo que eu entendi, a correção seria aí de todo o período, ok? Vamos lá, vamos passando aqui as notícias. Uma outra notícia também de destaque: ICMS incide sobre importação realizada por pessoa que não se dedica habitualmente ao comércio. E parece que não é a primeira vez que o Supremo decide isso, né? Mas como foi uma notícia de destaque ao longo das semanas, eu tenho que falar. O Supremo Tribunal Federal julgou constitucional a cobrança de ICMS sobre importações efetuadas por pessoa física ou jurídica que não se dedique ao comércio ou à prestação de serviços. A decisão foi tomada por maioria de votos no recurso extraordinário número 122.1330, com repercussão geral, reconhecida no tema 1094, na sessão virtual encerrada em 15/6, ok? Essa aqui, então, vou ampassar nela. Vamos passar para a próxima. Governo de São Paulo, essa notícia, na verdade, não está aqui como destaque, mas eu vou ler rapidamente. O governo de São Paulo leiloou, né, 40 milhões em créditos de ICMS. Muita coisa. Vamos novamente aqui os nossos destaques. Essa notícia é importantíssima. A gente já tinha noticiado essa notícia aqui, já tinha noticiado esse entendimento aqui, essa decisão no informativo anterior, mas ainda não tinha consolidado, terminado o julgamento. E agora sim, veja só, a primeira turma, por maioria do STF, conheceu e negou o provimento, agravo regimental em recurso extraordinário por entender que, nos termos da jurisprudência da Corte, o aumento indireto de tributo mediante a redução ou supressão de benefícios ou incentivos fiscais decorrentes do regime especial de reintegração de valores tributários para empresas exportadoras, o REINTEGRA, se sujeita à incidência do princípio da anterioridade tributária geral e também da nonagesimal, de ambas, tá? O ministro Luiz Fux teve alguns votos divergentes, o ministro Luiz Fux era só pela anterioridade nonagesimal, ok? Um julgamento importante, muito importante, né? Porque ele diz que agora a questão de benefício fiscal, ou no caso do Reintegra, está sujeita ao princípio da anterioridade aí, ok? Deixa eu só procurar aqui, o ministro Alexandre destacou ainda que a repercussão foi tema iniciado no plenário, cita um recurso extraordinário, eu vou citar, eu não sei, porque aqui no bojo da reportagem, e são dois, ele cita mais de um, tá? Então vou citar todos que está aqui, recurso extraordinário 564/225, recurso extraordinário 125/3706 e o 125 o 3706. São esses que estão citados aqui, ok? A notícia já está disponível na internet, então é tranquilo para achar, né? A era da informação nos dá essa facilidade, vamos dizer assim.
Supremo está a um voto de manter norma anti-elisão. Olha isso aqui. Esse julgamento pode ser polêmico, hein? Veja, o Supremo está a um voto de manter a norma anti-elisão. Não é todo dia que a gente vê um artigo do CTN ser questionada a constitucionalidade de um artigo do CTN. Aqui está sendo questionado, essa ação vem desde 2001, salvo engano, questionando a questão do planejamento tributário, da elisão fiscal e tudo mais. Tá? Temos 5 votos favoráveis à norma anti-elisão, porém o questionamento que eu acho que pode surgir, inclusive via embargo de declaração, é no sentido do ônus da produção da prova. Eu acredito que o Supremo deve dar por constitucional, né? Porque faltou um voto só, eu não acredito que eles vão declarar inconstitucionalidade do CTN, mas o que gerou dúvida que pode gerar dúvida é o voto da relatora dizendo, na interpretação de alguns contribuintes, que em tese quem teria que provar se o planejamento tributário seria lícito ou ilícito seria o fisco e não o contribuinte, e isso pode, assim, eu não vejo por enquanto margem para esse entendimento, até porque não se formou maioria. Eu acredito que isso deveria ficar bem claro. Se é que, e aí o Supremo pode dizer que isso não foi objeto da ação, por exemplo, que isso não é objeto do processo da ação, num eventual embargo de declaração. Então, assim, eu acho, por enquanto, precipitado afirmar isso, essa questão que houve mudança na inversão do ônus da prova. Porém, pode ser que ocorra, pode ser que ocorra embargo de declaração, pode ser que ocorra pelo entendimento dos votos. Vamos aguardar aí como se desdobra, mas um julgamento importantíssimo. Só vê mudança na inversão do ônus da prova, aí nós temos, realmente a gente vai ter uma mudança de modelo, de paradigma muito grande. STJ nega isenção de imposto de renda a trabalhador com doença grave que permanece em atividade. Então, olha, portador de moléstia grave, que ainda está trabalhando, não tem direito à isenção de imposto de renda pessoa física, tá? E aí o STJ entendeu que nesse caso, sendo portador de doença física, mas continuando trabalhando, ele não teria direito a esta isenção de imposto de renda, ok? Bom, é uma decisão que é questionável, né? Nós temos que saber aí o que é o fundamento, o que fundamenta isso. Porque muitas vezes ele pode continuar trabalhando por uma opção. Conheço pessoas que tiveram câncer, foram até o estágio final da vida trabalhando. Foi uma opção delas, né? E outra, se é eu estou falando de servidor público, mas, por exemplo, se for na iniciativa privada, às vezes a pessoa tem que continuar trabalhando para não perder o emprego, para sustentar a família. Então, aí você vai ter um enfoque sobre a questão da capacidade contributiva, porque a pessoa vai ser duplamente penalizada. Se ela para de trabalhar, é mandada embora, perde o emprego, e aí teria direito à isenção, em tese, ao imposto de renda, mas aí o emprego já foi embora. Ok? E aí também depende da prova que foi produzida, né? Nesse sentido. Porque realmente se requer apenas o benefício, mas não se produz uma prova nesse sentido, né? Ainda mais no período de pandemia, não sei, fica complicado às vezes a gente fazer um julgamento. Vamos lá. É constitucional a norma que estabelece valores pré-fixados para o IPI. Então, o Supremo entendeu que o artigo 3º da Lei 7798 de 89, que prevê a possibilidade do Executivo estabelecer valores pré-determinados para o imposto sobre produto industrializado, é constitucional, tá? Olha, acho que não chega a ser nenhuma novidade em relação ao ICMS, já tinha decisão nesse sentido sobre essas pautas fiscais, tabelas do IPI e tudo mais, essas presunções, né? De base de cálculo que o fisco usa para apurar o quantum do tributo devido. Mas veja, o que incomoda aqui são alguns votos, na minha opinião, de ministros. Olha só, o enquadramento do produto, retirando do contribuinte a possibilidade de manipular preços da operação, é complicado. Coloca-se essa presunção, ou técnica, como queira chamar, de arrecadação, porque se deixar na mão do contribuinte, presume-se que ele vai manipular o preço da operação. Como assim? Não se presume a boa-fé? Aqui parece que o voto está presumindo a má-fé para amparar, para dar apoio, né,
a esse tipo de expediente tributário, esse tipo de técnica. O valor da operação para fins de dedução da base de cálculo, aí vai falando aqui que o fisco observa o valor de mercado, nem sempre, por isso que surgem os conflitos quando o valor é pago a menor, tá? Verificada no mercado, e aqui é o recurso extraordinário 602.917, ok? Rol do ISS, essa decisão não está no destaque, mas presta atenção, essa decisão é uma decisão importante, e essa decisão foi muito comentada nos meios contábeis, eu vi comentários sobre essa decisão aqui, porque ela realmente ela pode gerar uma insegurança jurídica mesmo. Não é uma decisão nova, não é um entendimento novo, por isso eu não coloquei aqui, mas veja, tese aprovada pelo STF no caso do ISS, o rol do ISS é taxativo, mas cabe interpretação extensiva, diz o STF, não é um entendimento novo. O problema é a forma como esse entendimento foi colocado aqui. Então foi aprovada a tese nesse sentido, por parte do Supremo. Agora vem aqui, contudo, a incidência do imposto do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em razão da interpretação extensiva. Aqui que vem um problema, olha. Embora a lei complementar tenha liberdade de qualificar como serviço tudo aquilo que queira, não. Se não for serviço, ela não tem essa liberdade. A jurisprudência admite que o faça, eu estou lendo o voto da relatora, Rosa Weber, a jurisprudência admite que o faça, Rosa Weber, que o faça em relação a certas atividades econômicas que não se enquadrem diretamente em outra categoria jurídica tributável, explicou a ministra Rosa Weber. Para a relatora, a validação constitucional também no fato de essa lista ser determinada de forma que permita uma interpretação extensiva. Ela é válida quando o legislador, por exemplo, inclui termos como de qualquer natureza, de qualquer espécie, entre outros, semelhantes, assemelhados. Ela entendeu que pode, olha, não vislumbra a existência de obstáculo constitucional contra essa técnica legislativa. Técnica legislativa não pode se sobrepor a princípios constitucionais, à legalidade. Assim, cabe interpretação extensiva sobre atividades inerentes aos serviços elencados em lei, segundo essa tese, e os que estão em lei, não são os que estão em lei, porque aqui eu tenho um conceito jurídico indeterminado, você fala serviço igual ou congênero ou assemelhado, dentre outros, ele traz um conceito aberto, juridicamente indeterminado, que pode gerar uma segurança jurídica. Olha o voto do ministro Gilmar Mendes, com o qual eu concordo. Olha, abriu divergência o ministro Gilmar Mendes, especificamente quanto à extensão em que caberia a interpretação extensiva. A extensão em que caberia a interpretação extensiva. Parece redundante, mas é isso mesmo. Para ele, tal interpretação caberia apenas nos casos em que, especificamente, o legislador se utilizou da técnica citada pela relatora, incluindo expressões mais abrangentes. Caso contrário, o rol deixa de ser taxativo, principalmente na interpretação de operações mistas, prestação de serviço e fornecimento de mercadorias. Permitir o contrário seria abrir perigosa válvula de escape àquela regra da taxatividade, produzindo gritante insegurança jurídica ao se repassar aos entes municipais possibilidade de interpretar determinada atividade como extensivamente inserida no rol de serviços e, consequentemente, tributado pelo ISS. Isso aqui ainda vai dar pano para manga. Na divergência, tem uma decisão que tem um potencial de gerar mais conflito. O voto do ministro Marco Aurélio é coerente, ele entende que se a lista é taxativa, não cabe interpretação extensiva. Então, ele pode até questionar, não concordar, mas assim, tem coerência o voto dele. Ok? Vamos lá? A gente passa aqui para a questão que Marco Aurélio nega cautelar em ADI que questiona o fim do voto de qualidade no CARF. Então, aí sabemos que tem várias ADIs, né? Não é uma só. E foi negada a medida cautelar de suspensão. Por enquanto, né? Vamos ver aí como será o julgamento do mérito, que aí tem que ir a plenário em tese. E além dessa ADI, além da ADI 6415, o ministro Marco Aurélio também é relator de outras duas ações, a ADI 6399
foi ajuizado pela Procuradoria-Geral da República, e a DI 6403, que é de autoria do PSB. Ainda tem uma ação civil pública, salvo engano, nós comentamos sobre ela aqui nos informativos anteriores. Decreto prorroga a redução do IOF sobre crédito. Então, olha, foi publicado no Diário Oficial da União do dia 3, né? Dia 3/7, o decreto 10.414, que altera o decreto número 6306, de 14 de dezembro de 2007, que regulamenta o IOF, e ele estende aí essa prorrogação por 90 dias, ok? Interessante conferir aí. Prorrogada a vigência de medida provisória que estendeu os prazos de suspensão do pagamento de tributos federais previstos nos atos concessórios do Drellback, tá? Então, esse também foi prorrogado, o regime de Drellback, por mais 60 dias, tá? A vigência da medida provisória número 960 de 2020. Notícias importantes aí na aduana. Ah, e a reforma tributária? Será que vão retomar a reforma tributária? As discussões começaram em 4 de março, nós temos vídeos aqui no canal sobre a PEC 45. Eu comecei a fazer o estudo da PEC e da reforma tributária do Senado, veio a pandemia. Então, sim, em respeito até o momento que nós estamos vivendo, a não ser que seja retomado isso no âmbito do governo, aí sim nós vamos dar uma cobertura aqui, a reforma tributária. E os discursos estão diferentes, tá? Enquanto o relator da reforma tributária na Câmara, ele diz que não vê espaço para aumento de carga tributária, olha o que o ministro Paulo Guedes está falando. Agora o governo vai mandar. E ele explicou por que não mandou antes. Então eu entendi que teve um ministro, o secretário da Receita Federal saiu, e aí teve que fazer toda uma reestruturação interna, segundo ele. Eu li isso na reportagem do Globo. E aí, em virtude disso, o governo não conseguiu mandar. Até aí tudo bem. E o que ele fala nessa proposta dele? Tributar dividendos, não descarta a volta da CPMF. Olha, ninguém merece. Vai voltar com a CPMF, um tributo que a história dele já o condena. Então, assim, ele não descarta voltar com a CPMF, ele fala lá, tributação de dividendos. O que mais que eu vi ele falando? Ele diz o seguinte, e que eu acho que pode ser um problema também. Se mexeria apenas nos tributos federais para centralizar essa tributação sobre o consumo, e os estados poderiam optar ou não por aderir, uma espécie de IVA modular, né? É um IVA sendo implantado gradativamente em modos modular, mas que não obrigaria os estados. Um problemaço, se você centralizar essa tributação sobre o consumo sem mexer com o ICMS, nós vamos ter problema. E aí, veja só o que pode acontecer. Você vai ter um regime unificado de tributos que vai sendo implantado gradativamente, junto, os estados que não aderirem vão ficar com o ICMS. Então vai ficar o ICMS junto com esse regime. Isso pode gerar mais complexidade ainda. Sob o pretexto de simplificação, você pode gerar complexidade. Ah, mas não pode? Pode. Se os estados que não aderirem, aí a empresa vai ter que pagar o unificado federal, mas tudo bem, aqui eu concordo que é uma simplificação. Mas ela vai ter que continuar pagando o ICMS. Então, sim, com vários estados. Eu não sei. Essa questão tem que ser bem discutida, bem vislumbrada, até porque a PEC 45 aumenta muito a carga tributária sobre o setor de serviços. Tentaram falar que não é assim, aumenta. Se você põe a alíquota única de 20, 25, ou que seja, você vai aumentar. Então, tem que ser bem discutido, porque o setor de serviços hoje ele é responsável por uma parcela grande do PIB. Tá? Uma reforma tributária, nesse momento, com erros, sendo mal calculada, se já era complicado antes da pandemia, você pode gerar efeitos muito mais danosos ainda. Banco que financiou o veículo pode ser executado por inadimplência de PVA. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESP 134.4288 de Minas Gerais, decidiu que a instituição financeira, como agente financeiro, é parte legítima para figurar no polo passivo da execução do imposto de propriedade de veículos automotores. Nenhuma novidade assim, né? Substancial aqui nessa notícia. O STF entendeu que o Executivo não pode cortar os repasses a outros poderes por descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Uma decisão que deixou os governadores frustrados, não é isso? Porque vocês queriam realmente não repassar isso para o Legislativo, nem para o Judiciário, nem para
o Ministério Público, mas o STF, nesse ponto, andou bem, entendendo aí, velando pela autonomia financeira entre os poderes, né? Vocês descontrolaram suas contas, ofereceram benefícios de forma imoral e agora estão colhendo os frutos disso e querem mandar conta para quem não praticou as iniquidades, né? Como a política nesse país é muito complicada. Ações sobre tributo de salário e educação devem envolver a Fazenda Nacional e não o FND. Segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, apenas o destinatário dos valores arrecadados pela Fazenda Nacional com o imposto de salário e educação, as ações tributárias relacionadas a essa contribuição devem ser ajuizadas contra a União, não sendo legítima a presença do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Tá? Então, uma questão aí da TRU, até uma questão da turma dos juizados especiais federais, pacificando esse entendimento aí sobre a legitimidade. MP estende prazo de incentivo fiscal a novos projetos do setor automotivo, tá? E a MP de número 987 de 2020 estende a 31 de agosto de 2020 o prazo para que empresas automotivas instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país possam obter crédito presumido de IPI, ok? Liminar proíbe o Banco de Brasília, de descontar, de cobrar financiamento para pagar imposto perdoado. Essa decisão ela é bem interessante, tá? Normalmente eu passo aqui mais rápido por ser decisões de caráter mais informativo, porém essa decisão aqui ela tem umas particularidades interessantíssimas. Olha só o que aconteceu. Uma empresa, eu vou ler toda aqui a notícia, olha. A empresa ajuizou a ação na qual narrou que por meio de uma portaria número 48 da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Distrito Federal, ela conseguiu um benefício fiscal, que era o PRO/DF 2, que lhe permitiu tomar financiamento junto ao Banco de Brasília para pagamento parcelado de dívida de ICMS por importação de produtos com incentivo de 70% de desconto, era que o benefício fiscal dava. Contou que, em acórdão proferido pela quarta turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, decorrente de ação civil pública ajuizada pelo Ministério do DF, a mencionada portaria foi anulada. Então, tinha uma portaria concedendo uma espécie de refis, um desconto lá no âmbito do Distrito Federal. Depois, o Ministério Público ajuizou uma ação que anulou a concessão desse benefício. Olha que interessante, eu nunca vi um caso assim. Então, foi anulado, concluiu que não recebeu qualquer... E aí, a empresa tinha tomado o crédito para pagar essa questão do financiamento, pegado o financiamento para pagar essa questão do benefício que foi concedido, do parcelamento. Só que ela não chegou a utilizar o crédito, bem como ocorreu a anulação do ato de concessão do incentivo fiscal e posterior, remissão do crédito tributário por meio da Lei Distrital 47, e depois veio uma lei posterior que concedeu o perdão do crédito. Então, a seguinte situação, a portaria concedeu o benefício, ela aderiu, tomou um empréstimo junto ao banco para pagar isso, benefício de até 70% de desconto. O Ministério Público entrou com uma ação e anulou essa portaria. Posteriormente veio uma lei e perdoou o débito. Então não tem débito e ela não utilizou o crédito junto ao banco, é o que diz a reportagem aqui pelo menos. Lá no processo eu não sei. E aí, aqui fala, concluiu que não recebeu qualquer crédito do banco réu, bem como houve anulação do ato de concessão do incentivo fiscal, que é a portaria, e posterior perdão do crédito tributário por meio da Lei Distrital número 4732 de 2011. E assim, nada deve ao banco. Então, uma questão que misturou tributário com relação privada, mas que é interessante. E aí foi concedida a liminar, a magistrada concedeu essa liminar aqui para que o Banco de Brasília se efetue de efetuar qualquer cobrança ou negativação do nome da gráfica fulana de tal, né, vou dizer o nome aqui, com base em financiamento tomado para pagar o refis 2 diante do perdão da dívida. Ok? Vamos lá. Câmara analisa proposta de dedução do imposto de renda para a saúde. É um projeto de lei, né, que está em tramitação. A ideia é de que a empresa tributada, com base no lucro real, possa deduzir contribuições em favor do Programa Nacional de Saúde, o Pronasal, de até 5% do imposto devido. Vamos aguardar.
MP 936 pode livrar empresas de autuações bilionárias sobre participação nos lucros e resultados, tá? Aqui diz que essa MP, lembra da antiga MP do contrato verde e amarelo? Nós chegamos a comentar ela aqui nos informativos. Depois ela perdeu a vigência porque não foi apreciada no prazo correto, no prazo da Constituição. E aí foi reeditada uma outra medida e tudo mais. E teve até um questionamento sobre isso. Vamos ver o que vai acontecer. Mas o fato é que ela já está à sanção. Já foi, o presidente Jair Bolsonaro tem até o dia 14 de julho para decidir quais partes sanciona ou não. E esta medida provisória, ela traz uma questão tributária interessantíssima, que é a mudança de regras que existem hoje, né? Na questão de que da participação dos lucros e resultados, tá? E aí é o seguinte, eu vou aguardar se vai ter sanção, se não vai, se vai ser parcial, se não vai. E se não tiver sanção, vou fazer um vídeo específico sobre essa questão, inclusive abordando a medida provisória anterior no tempo, né? Para os atos que foram praticados sob a vigência dela. Porque é interessante aqui, e é uma discussão, veja como é que a discussão é grande. No CARF são 320 acórdãos, a reportagem destaca aqui, só sobre essa questão, um valor que envolve aí entre 2000, aqui é do período, é um determinado período, não é todo o período. Mas valores assim que podem chegar a 608 bilhões, ou dependendo de autuações, até a bilhões. E é um tema recorrente que tem muito conflito aí. Então, se essa legislação nova vier, ela pode realmente mudar, né? Mudar esses conflitos, né? Existe uma previsão polêmica ali, segundo a reportagem, que é de aplicação retroativa. Então, em tese, pegaria os processos que estão aí. Vamos ver. Vamos aguardar. Ok? Tem 32 notícias, estou com 37 minutos. Supremo discute se TCU pode bloquear bens de sócios. Uma discussão que vai ser interessante também. Supremo Tribunal Federal começou a julgar ontem processo que discute se o Tribunal de Contas da União, TCU, tem competência para determinar o bloqueio de bens particulares dos sócios. Também está em análise se o órgão pode praticar a chamada desconsideração da personalidade jurídica e, dessa forma, atingir o patrimônio pessoal dos sócios e administradores de uma empresa para satisfazer o cumprimento de sua decisão. Honorários advocatícios e imposto de renda. O que tem aqui em jurisprudência de tese, né, do STJ, de mais importante? O que tem é o seguinte, olha, o julgamento do RESP 1.520.710, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o STJ consolidou o entendimento de que, na vigência do CPC de 73, é possível acumulação da verba honorária, é possível acumulação de honorários nos embargos à execução com aquela arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, sendo vedada, contudo, a compensação entre ambos. Então, se decidiu aqui na vigência do CPC de 73, é possível acumular essas duas espécies de honorários, uma nos embargos e outra na própria execução. Tá? Que mais? Esse aqui eu já acho que é um julgamento que vai ter mais relevância. Olha, a primeira turma destacou que, conforme jurisprudência dessa corte, RESP 818.622, a exceção contida no artigo 46, parágrafo 1º, inciso 2, da Lei 8541 de 92, que determina a retenção pela fonte pagadora do imposto de renda sobre rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial, não afasta a autoaplicação das disposições contidas no caput do mesmo dispositivo, de modo que a retenção do imposto de renda na fonte cabe à pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento dos honorários advocatícios, no momento em que o rendimento se torne disponível para o beneficiário. Então, a decisão do STJ é no sentido seguinte: decisões judiciais de pagamento de honorários advocatícios, a pessoa física ou jurídica tem que reter esses impostos na fonte, é o que está dizendo aqui. Aí nós temos um problema, né? Porque, por exemplo, pessoa física, quando vai levantar, por exemplo, os honorários, quem levanta é o advogado. Se ele tiver procuração com poderes especiais, realmente essa decisão me deixou na dúvida,
talvez seja o caso de pesquisar mais a fundo o tema, mas só por essa notícia aqui me deixou na dúvida como que essa retenção na fonte seria feita pela pessoa física, por exemplo. Receita Federal implanta serviço de malha fiscal no imposto de renda da pessoa física. Então aí, ó, exercícios de 2015 a 2019, com anos calendários de 2014 a 2018. Então aí vamos ver o que vai vir aí dessa fiscalização da Receita, né? Sobre a pessoa física. União espera renegociar 56 bilhões em dívidas com o novo parcelamento por meio da transação excepcional. Bacana, você tem uma outra portaria, transação excepcional, já é uma outra, é uma outra portaria também. STJ mantém trava de 30% para compensar empresa incorporada STJ mantém trava de 30% para empresa incorporada compensar prejuízo fiscal. Esse caso aqui não é novo nessa questão da limitação dos 30%. É curioso, o STJ vê isso como um benefício fiscal, o Supremo vê isso como uma técnica fiscal. É estranho, porque se é prejuízo e é dedutível no imposto de renda, isso está ligado ao princípio da capacidade contributiva, a renda líquida, a renda bruta, prejuízo, despesa, receita. Eu não entendo por que isso aqui é visto como um favor do Estado, um benefício fiscal. Mas esse caso ele tem uma particularidade que o STJ aplicou esse entendimento, que já não é de hoje, da limitação nos 30%, porém, esse caso aqui é um caso de empresa que deixou de existir. Olha, o STJ se limitou a julgar o caso específico das empresas que deixaram de existir. Então, houve uma operação societária. E eu não me lembro que o Supremo, ele até destaca que o caso julgado no STF, que referendou a trava na situação padrão de empresas que continuavam funcionando. Então, essa questão ainda não foi levada ao Supremo, envolvendo operação societária, extinção, ou que seja uma incorporação e tudo mais. Nesse caso aqui, foram empresas que deixaram de existir, e o STJ manteve que a trava de 30% é benefício fiscal, ok? Deixa eu falar o número aqui, deixa eu ver se tem o número aqui. RESP 1-805-925 São Paulo, tá? /RCP. Senado aprova MP que reduz contribuições das empresas ao Sistema S e o texto vai à sanção. MP 932 de 2020, que inclusive está judicializada no STF, não é isso? Olha, repetitivo vai decidir sobre obrigação de adiantamento de custas postais em execução fiscal. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça afetou 3 recursos especiais para, sob o rito dos repetitivos, definir sobre a obrigatoriedade ou não de a Fazenda Pública Exequente, no âmbito das execuções fiscais, promover o adiantamento das custas relativas às despesas postais referentes ao ato citatório, à luz do artigo 39 da Lei 6830 de 1980. Vamos ver o que vai ser decidido. Atualização monetária nas operações de crédito rural pela TR inconstitucional. Mas aí alguém pode perguntar, por que você colocou essa notícia aí? Porque ela pode ter uma relevância tributária, já que o crédito rural incide tributo, né? E aí o Supremo entendeu que não pode ser pela TR, substituiu a atualização monetária, a lei, né? Substituiu a atualização monetária antes determinada pelo IPC pela taxa referencial. Acredito que com a declaração de inconstitucionalidade volta a ser pelo IPC as operações de crédito rural, atualização monetária. Vamos lá. Sucesso no tratamento de cardiopatia grave não afasta direito à isenção de imposto de renda. Aqui já é uma outra situação. Súmula 627 do STJ já está consolidado. Porém, aqui o STJ entendeu que o TRF da 4ª Região não observou e que mesmo tendo sucesso no tratamento, isso não afasta a percepção da isenção do benefício, né? Ok? Relatora, já estou terminando, relatora de recurso do RE, ministra Rosa Weber, vota pelo fim da contribuição ao SEBRAE, mais uma novela. Isso já chegou ao STF uma vez, chega novamente agora. Ela entendeu que o sistema não poderia ser cobrado as contribuições sobre folha de salário, SEBRAE, porque com o advento da emenda 33 de 2001,
ela inovou o sistema tributário para, de forma taxativa, estabelecer como base de cálculo para a incidência desses tributos o faturamento sobre a receita bruta, o valor da operação ou, no caso de importação, o valor aduaneiro. Então, não poderia incidir sobre folha de salários, porque o rol da Constituição, de base de cálculo, seria taxativo. Não sei, vamos ver se o Supremo, né, permanece aí com o mesmo julgamento anterior ou se muda. Olha, eu estou com 45 minutos cravados. Muito obrigado a você que assistiu de alguma forma, é, parcial totalmente. Se você gostou, acha que aqui teve informação que agregou valor, que te ajudou, de caráter instrutivo, de caráter informacional, dê o seu like, se inscreva no nosso canal. Se não gostou, também dê o seu dislike. Posta para mim o que você acha que pode ter faltado, no que eu posso melhorar, ok? Muito obrigado. Até semana que vem para o próximo informativo. Que Deus abençoe a você e a sua família. Obrigado.